Oh. Estamos juntos? E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias o amonita e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o teu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias e os arábios, os amonitas, os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas já se começaram a tapar, iraram-se sobremodo. E ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás dos muros e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. E olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos nossos irmãos, os nossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Amado Espírito, grava no nosso coração a tua palavra, para não pecarmos contra ti. Amado Espírito Santo de Deus, fala conosco na palavra falada, como tens falado conosco na cantada, porque nós queremos nos mover no Senhor. Nós não queremos sair do lugar se o Senhor não for conosco, porque a nossa dependência não está na força do homem, não está no sucesso do homem. A nossa dependência está no Senhor. Está no Deus que fez os céus, que fez a terra, que fez tudo o que há. Está no Deus que tem o controle de toda a terra, de todos os homens. A nossa dependência vem de ti, nosso amor. Porque nós te amamos, ó Deus. Não porque aquilo que o Senhor pode nos dar, mas te amamos por tudo o que tu és. O nosso Redentor, o nosso resgatador, o nosso Salvador, o nosso amor, a nossa força em tempo de dificuldade, a nossa esperança. Tu és, tu és. Te amamos, te amamos, te amamos, Rei do Universo.
Te amamos, Rei do nosso coração e amor nosso. Ei, te amamos. Tiramos a coroa da nossa cabeça e depositamos aos teus pés. Porque até a coroa que usamos, ela é tua, ela vem de ti. Ela vem de ti. Nos prostramos em reconhecimento do Senhor. A honra não está numa mulher, não está no ministério. A honra, ela é tua. A glória, ela é tua. Ela é tua. Ela é tua. Ela é tua. Tua. Podemos assentar. Eu quero falar de homens e mulheres que são chamados, nomeados e mandados como embaixadores do rei. Neemias foi um desses homens que não conheceu Jerusalém, não nasceu naquele lugar, mas foi um homem que conheceu a Deus. Quero te dizer, igreja, conhecer a Deus faz toda a diferença. Conhecer a Deus modifica a atmosfera de qualquer lugar. Conhecer a Deus modifica a estrutura de toda circunstância. A maneira como reagimos, como vemos. E aqui nós vemos Neemias que respondeu a uma necessidade. Repita comigo, respondeu a uma necessidade. Geralmente quando aparece uma necessidade, nós olhamos para nós, para a nossa agenda, olhamos para dentro de nós e falamos, não é para nós, é para o outro. Eu não sei falar direito. Foi assim com Moisés, quando Deus o chamou, e o Senhor vai, está na hora, é agora que a libertação, Deus vai te usar. Não, Senhor, eu não sei falar. Eu não sei, eles não vão me aceitar. Mas esse homem teve uma experiência num lugar santo, aonde que uma sarça pegava fogo e ela não se apagava. E aquele fogo naquela sarça queimou o coração daquele homem. E como negar um chamado de um grande Deus. Homens que nenhum deles foram dignos, assim fala alguma das epístolas que Paulo escreve. Homens que o mundo não foi digno. Homens que também não foram dignos ao olhar humano de carregar tamanha glória. Nós vimos Davi, um rejeitado pela família, isolado lá naquele campo cuidando de ovelhas. Mas Deus viu nele algo no coração que ele colocou. E que Davi estava respondendo o que ele colocou. Cada um de nós tem algo que Deus colocou dentro de nós que precisa de uma resposta. De uma resposta. E Davi estava respondendo a Deus e não respondendo à rejeição. A diferença é que ele poderia falar, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou um rejeitado. Estou aqui no fim do mundo, cuidando das ovelhas. Meus irmãos são guerreiros, meus irmãos se assentam na mesa do Pai e eu não. Mas nós não vemos Davi nessa situação. Nós vemos ele olhando para aquele campo, olhando para aquelas estrelas, cuidando das suas ovelhas e conhecendo o coração de Deus. Eu quero te dizer que há o tempo do campo, que é o tempo de se conhecer o coração de Deus, até Ele colocar em outro nível. Porque se Ele nos colocar em outro nível, às vezes nós nos perderíamos. Há um tempo de processo, há um tempo de trato. O que nós precisamos entender, que Deus pega os improváveis e coloca esses improváveis em lugares para que Ele possa dar uma resposta a uma necessidade no reino de Deus. Eu não sei qual lugar que Deus está te chamando. Se é na sua casa, se é no seu trabalho, se é na sua vizinhança, se é na sua igreja.
Mas seja qual for o lugar que você está inserido, Deus colocou algo no seu coração para dar uma resposta, porque Ele vive, Ele reina, Ele muda histórias, Ele muda sonhos, Ele continua mudando. Mas quem vai inflamar os lugares sou eu e você. Não que a nossa vida dê tudo certo, mas que nós possamos, através de o que tivermos passando, sempre glorificar o nome de Deus. E sempre entrar naquele lugar de adoração, sabendo que Ele tem controle sobre todas as coisas. Porque todas as coisas cooperam, todas as coisas cooperam. Hoje de manhã, fazendo a minha meditação, parei no versículo de Filipenses 1, acho que é 6. Aquele que começou a boa obra, Ele há de aperfeiçoá-la até o dia da vinda de Jesus Cristo. Quem é a boa obra? Somos nós. Você é uma boa obra de Deus. O seu irmão é uma boa obra de Deus, que está passando pelo processo de aperfeiçoamento, assim como você está passando pelo processo de aperfeiçoamento. Porque a gente tende a ver os defeitos dos outros maiores do que os nossos e nos esquecemos que Deus é um Deus que nos trata individualmente. E individualmente nós temos coisas para melhorar. E Ele chama os improváveis. E a resposta dos improváveis fala: eu não dou conta. Eu não sei. Eu não sei falar. Eu não sei. Mas Ele começa a chamar os improváveis para falar: o que é que você pode? O que é que você tem nas mãos? Às vezes vai ser 2 peixinhos, que vai ser multiplicado para uma refeição. Peixinhos e pães, que vai ser multiplicado para a refeição, para que o mestre sirva uma refeição. Às vezes seu nome nem vai aparecer, mas a sua história vai ser gravada em milhares e milhares. Aquelas pessoas que foram alimentadas por aqueles pãezinhos e por aqueles peixes, nem sabe a pessoa, mas ele sabe que o milagre aconteceu pelas mãos do mestre. Então, às vezes, nós temos que andar tão certinho, tão alinhadinho com o Espírito, que essa necessidade de aparecer nome e aplausos acaba quando a gente começa a andar alinhado com Ele. A gente sabe que quem precisava ver, viu, foi feito para Ele. Porque quando eu faço para o homem, eu sempre estou dependente para que ele me promova, para que ele veja, para que ele bata palma. Mas quando eu faço para Deus, o que me importa? O que me importa os aplausos? Assim Paulo disse: considerei tudo como escória, para que conheça e continue conhecendo o coração dele. Então entender que Deus escolhe os improváveis, e Ele está fazendo a obra. Às vezes dói. E eu estava lá puxando água, arrumando casa e pensando na mão. Estou pensando muito sobre isso. A mão do oleiro na mão do vaso. O vaso se quebrou, foi na mão do oleiro. E fala que ele pegou o vaso e amassou de novo. Então quer te dizer que tem um Deus que faz a ferida, mas Ele mesmo sarará. Pode até doer, mas Ele sabe curar a nossa dor. Isso é dependência dEle. E aqui nós temos Neemias, um homem que ficou sabendo da necessidade do seu povo, um homem que não precisava se importar, mas um homem que foi o coração, foi incendiado pelo coração de Deus, e aquele homem abriu mão do seu comodismo, da sua boa vida, para ir para o local que estava destruído, porque assim era a vontade do Criador, que ele fosse naquele lugar destruído, para falar que Deus é aquele que levanta do pó o destruído. A gente é colocado nos lugares não é para ver as pedras em cima da outra, o pó acumulado, a murmuração do povo,
Porque falava que o povo estava em desprezo, em miséria. Às vezes a gente é colocado num lugar e fala assim: Deus, não tem jeito, tem que estar tudo destruído, não tem jeito. A minha casa não tem jeito, o meu trabalho não tem jeito para mim. Até talvez a sua história, não tem jeito para a minha história. Mas ele fala assim: aquilo que não é possível para o homem, é possível para Deus. A sua história, Ele está aqui, ó, apertando você. Aguenta as pressões, suporta as pressões no tempo de treinamento. Você está sendo treinado, porque o homem, quando ele é aprovado por Deus, ele é habilitado para andar em regiões celestiais, em níveis celestiais. E aqui Neemias, ele foi para lá e fala que Sambalate ficou muito irado. Irmão, quando está tudo avacaiado, ninguém se importa. Está ruim, o povo gosta de compartilhar. Enquanto você está compartilhando miséria, eles amam. Mas o dia que você começa a compartilhar as suas vitórias, quando você começa a compartilhar as suas mudanças, as suas transformações, eles começam a apontar os dedos para você e te colocar defeito. Mas aqui não foi diferente. Eles arderam ira e trataram eles com chacotas e zombaria. O que esses fracos judeus vão fazer? Às vezes fala o seu nome, o que esse fraco vai fazer? Já apanhou, já foi derrotado, família destruída, casa destruída, trabalho destruído, tudo destruído. Mas nós servimos um Deus cujo espírito, ele caminha, ele faz uma gestão numa terra sem forma e vazia. Ele paira e vai gerando vida, e vai gerando vida, e vai gerando vida. A sua história em Deus vai servir de cura para muitos, muitos. Então aqui, eles desprezaram. Mas como ele agiu quando as pessoas começam a desprezar, a fazer hora com a gente? Verso 4. Ouve, ó nosso Deus, a chacota dos inimigos. Ele não para responder. Ele não para responder fofoquinha. Ele não vai para o WhatsApp. Ele não vai para o status. Ele não vai para o Face. Ele não vai para o Insta responder fofoquinha de ninguém. Ele não perde tempo com murmurador. Ele não perde tempo com fofoquinha. Ele fala: ouve, ó nosso Deus. Olha, orou e falou para os edificadores: vão trabalhar, gente. Para não. Deixa que veja o que Deus vai fazer. Vamos embora. Quando você estiver levantando, começar a apontar o dedo, zombar, não para. Não deixe seu coração entrar nisso. Porque eles querem parar uma obra. Sambalate e Tobias querem parar uma construção de Deus na sua vida. Não olha para Sambalate e Tobias. Tobias, o amonita, falou: se vier uma raposa, vai derrubar o muro. Quer dizer, não vale nada. Então essa primeira tentativa não adiantou nada. Aí eles falaram: nós vamos precisar de orquestrar, juntar mais pessoas. Juntou Sambalate, Tobias, arábios, amonitas, asdoditas, e eles ficaram mais irritados ainda, porque viram que os muros estavam sendo levantados. Aí eles falaram: nós precisamos atacar Jerusalém. Chegou isso aos ouvidos de Neemias. O que ele faz de novo? Porém, nós oramos ao Senhor e pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Orar e agir. Orar e agir. Orar e agir. A gente tem que se posicionar. Até então ele estava lidando com o inimigo de fora. A tribo de Judá, alguns da tribo de Judá levantaram e falaram assim: a gente não vai dar conta de edificar. É muito pó. O povo, os acarretadores, os carregadores estão cansados. Nós não vamos dar conta. Então ele tinha que lidar com as forças inimigas ao redor deles e com o desânimo do povo. O povo viu que tinha trabalho demais para fazer, eles ficaram desanimados. Mas, querido, aquele que tem um coração incendiado, ele não para nisso. Ele sabe que tem um Deus que está com ele.
E além desse problema, os inimigos falaram assim: olha, vamos nos infiltrar no meio deles e vamos matá-los para cessar a obra. Então alguns judeus que estavam perto dessas nações levaram isso. Falaram: é muito povo que está aí vindo para destruir. É muita gente. Querido, parece às vezes que a luta está tão grande que a gente não vai conseguir vencer. Mas veja o que ele fez. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás dos muros, nos altos, e pus o povo, repete comigo, pus o povo. Olha onde que ele fez. Para lutar pelas suas famílias, com as suas espadas, e com as suas lanças e com seus arcos. Então, querido, a luta pelas nossas famílias, espada, arcos e lanças, em guarda, em vigia. Aí ele vai e fala assim: o povo estava com medo, o povo teve medo. Ele se levanta no meio do povo e fala assim: e olhei, e levantei-me e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, que é grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, filhos, mulheres e casas. O que ele está falando aqui, igreja? Não tenha medo do inimigo, não olhe para o inimigo, olhe para Deus. Porque os boatos, eles têm o poder de minar o espírito de coragem que o Espírito Santo te dá. O espírito de ousadia, o espírito de fé. Porque os boatos, eles causam medo e aumentam os problemas. Tudo está na mão do nosso Deus. Ele quiser fazer, tudo pode ser feito. E se Ele não fizer também, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a exaltação. Porque por Ele, para Ele, são todas as coisas. Entende? Você consegue glorificá-lo na luta? Você consegue descansar nas decisões de Deus? O medo nos rouba a visão de Deus. Porque Ele fala: olha, não olhe para o homem, não olhe para a dificuldade, olha para Ele. Olha para o Senhor. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que há um Deus que te ama. Há um Deus que não desistiu de você. Um Deus que nos atraiu, nos atrai com o amor dEle. Ele sempre está nos atraindo para Ele. E essa é a bondade, a misericórdia, a fidelidade do nosso Deus. Porque Ele que transforma a nossa vida. Mas nós precisamos ter esse tempo com Ele. E o Senhor, Ele chama a igreja para uma resposta de reino. Para uma resposta de reino. Não há problema grande demais para Ele. Não há dor que Ele não saiba tratar. Não há doença que Ele não conheça. Tudo Ele conhece. Mas nós precisamos nos achegar a Ele, que Ele se achegará a nós. Coloque a mão em direção no seu coração. Nesse novo tempo de uma igreja que precisa se posicionar com coragem, com força. Qual a sua resposta para aquilo que Deus colocou dentro do seu coração? Qual a sua resposta do chamado que Deus tem na sua vida? Você vai olhar para as suas dores, as suas incapacidades, ou vai olhar para um Deus que tem uma promessa, e se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Estou disponível, então usa-me. Me fiz disponível só para te servir, meu Deus. Envia-me.
no seu coração a esse respeito. Como Como? dizer não para o seu chamado, se me deixa um sal para ser usado pra sua glória, meu Deus, somente pra sua glória. Então me toca com essas brasas do altar e me Clame isso a Ele. me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem, me purifica. Eis-me aqui. Estou disponível. Me fiz disponível, meu Deus, e envia-me. Envia-nos, 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 envia-nos. Como dizer não para o seu chamado, se me deixa um som para ser da sua glória. Tua glória. Deus, somente pra Vamos colocar sobre os nossos pés quem for participar da ceia. A ceia é uma mesa preparada de presente, conquistada, não porque nós somos bons ou porque nós merecemos sentar nela. Na verdade, nós não somos bons e nem merecemos. É a graça, é a misericórdia dele que nos faz assentar nestes lugares. Aleluia. Você de casa, Deus te abençoe, Deus te guarde. Um abraço apertado para você em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.